Então, olá, caro aluno, seja bem-vindo aí a mais uma das nossas aulas de peças. E hoje a gente vai falar de uma peça também que não tem uma relevância muito grande em termos estatísticos na FGV, mas de toda forma é uma peça importante aí para você entender como é que se dá o processo então de defesa do contribuinte sobre uma eventual cobrança do fisco. E essa ação que a gente vai trabalhar na aula de hoje é a ação anulatória. Conforme eu vinha ressaltado para vocês nas últimas aulas, a partir de agora a gente vai ter uma estrutura muito semelhante nessas peças. Então vocês vão verificar que muitas das coisas que eu falei na ação declaratória também vão estar presentes aqui na ação anulatória. Então o fundamento dessa peça aqui a gente vai diferenciar um pouquinho. Então a gente já começa fazendo aí uma nuance diferente daquilo que há na ação declaratória, uma vez que o fundamento da ação declaratória é o artigo 19, inciso 1º, e o artigo 319 do Código de Processo Civil. Aqui, o fundamento, então, dessa nossa ação anulatória vai ser o artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, a LEF. É a Lei 6.830 de 1980. Quando a gente falar a respeito da parte de cobrança do sujeito passivo na execução fiscal, a gente vai utilizar muito essa lei. Mas desde já, você precisa saber então que o fundamento dessa nossa peça está lá no artigo 38 da LEF, bem como a gente também pode utilizar como fundamento dessa peça o artigo 319 do Código de Processo Civil, que estabelece então quais são os requisitos da petição inicial. Vamos lá para a gente fazer a leitura do artigo 38 da LEF, para a gente ver então quais são os pressupostos então para a gente poder utilizar essa espécie de ação. Então o artigo 38 da LEF, ele preceitua lá que a discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução na forma desta lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é a gente fazer a marcação de fundamentação de peça. Então, você vai pegar o artigo 38 da LEF e você vai sublinhar somente o artigo 38. Então, art. 38, que é aí o fundamento da nossa peça. Então, a primeira coisa que você vai fazer. Fez isso? Maravilha. Agora você vai pegar um lápis, e você vai riscar em cima da palavra, em cima, não é embaixo, nem na lateral dela, em cima da palavra mesmo, como se você estivesse apagando. Você vai só fazer um traço, então, em cima das palavras que eu vou falar a seguir para você, que vai ser as palavras está precedido do depósito preparatório do valor do débito. Risquem aí estas palavras. Esta precedido do depósito preparatório do valor do débito. Por que a gente está fazendo isso, pessoal? Porque esse requisito aqui que a LEF traz, ou seja, para o contribuinte entrar então com a ação anulatória, é necessário que ele faça o depósito do montante integral do valor da dívida. Isso aqui, pessoal, o STF estabeleceu que não é lícita essa cobrança. Essa cobrança ela é inconstitucional, uma vez que ela impede então com que o contribuinte exerça o seu direito aí de eventualmente solicitar a tutela jurisdicional. Então não pode ser condição da ação o depósito prévio. Repito, não pode ser condição da ação o depósito prévio. E isso é o que estabelece a súmula vinculante número 28. Então, muito bem, feito então a marcação do artigo 38 da LEF e riscado então essa palavra aí, agora a gente vai para as remissões. Lembrando, remissão sempre a lápis, de forma pequena, e no final do nosso artigo 38 aí. A gente vai fazer duas remissões. A primeira remissão que você vai fazer é no artigo 319 do Código de Processo Civil. Então, vá lá no final do artigo 38 e escreva artigo 319 do Código de Processo Civil. Muito bem. Fez essa remissão aí, embaixo, pequeno também, você faz uma remissão à súmula vinculante número 28 do STF, que é a súmula, então, que estabelece que não pode, então, ser condição da ação o depósito prévio. Então, essa especificação aqui que tem no artigo 38 da LEF, ela foi considerada
inconstitucional. A gente não pode, então, ter essa exigência de que para o contribuinte discutir muitas vezes um crédito tributário, ele precisa fazer o depósito prévio. Isso aqui não pode ser solicitado. Muito bem, dito isso, então, marcamos a fundamentação da nossa peça, especificamos ali que o depósito prévio não pode ser condição da ação, bem como fizemos as remissões. Agora você vai lá para o artigo 319 do CPC e verifique se não há aí no teu vadimeco a especificação do artigo 38 da LEF. Se não houver, faça uma remissão também no artigo 319 do CPC ao artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais. Maravilha? Fizemos as remissões necessárias então para a gente fundamentar a nossa peça aqui e agora a gente vai para cada uma das nossas características para entender melhor essa nossa ação. Então a ação anulatória, para a gente poder falar dela, novamente a gente precisa trazer aquela nossa linha do tempo do direito tributário para a gente conseguir compreender um pouco melhor então este cara. Então, novamente, quando o Estado ele quer exigir do contribuinte, muitas vezes, um tributo, ele precisa criar essa situação por meio de uma hipótese de incidência, observando assim o princípio da legalidade, mas o contribuinte ele só vai ter que pagar de fato esse tributo se ele praticar essa situação aqui no mundo concreto. E é com isso, então, que a gente tem a prática do fato gerador. Com o fato gerador, eu já falei para vocês, a gente tem o nascimento de uma obrigação tributária, mas o fisco ainda não pode cobrar o sujeito passivo. É necessário que ele faça aquele procedimento administrativo de lançamento, visando então constituir o crédito tributário. Somente então com a constituição, ocorrida por meio do lançamento, é que aí sim o fisco poderá fazer a cobrança do sujeito passivo e ele faz então essa cobrança por meio da notificação fiscal de lançamento, enviando lá na casa do contribuinte o carnê para ele efetuar o pagamento do tributo. E assim que o contribuinte recebe então esse carnê, ele tem aquelas 4 possibilidades: pagar, impugnar administrativamente, impugnar judicialmente e não fazer nada. Se ele não fizer nada, o fisco vai verificar essa situação, vai inscrever essa dívida do contribuinte em dívida ativa, vai extrair a CDA e vai continuar com o procedimento de cobrança, mas aí por meio da competente execução fiscal. Então, novamente eu trouxe isso aqui para vocês, porque até aqui a gente falou no mandado de segurança, nas aulas anteriores, bem como na ação declaratória, que o contribuinte, quando ele usava essas duas ações, tanto o mandado de segurança preventivo quanto a ação declaratória, ele estava justamente anterior a esse momento aqui. Então, havia uma ameaça de lesão, uma lei, por exemplo, que foi criado, mas ele ainda não havia sido cobrado. Mas ele tinha conhecimento de que se ele não fizesse nada, ele seria futuramente cobrado por esse tributo que, na visão dele, ele achava ilegal ou inconstitucional. Então, o contribuinte, nessa situação, por verificar que futuramente ele será cobrado por algo que ele não concorda, ele pleiteava por meio do mandado de segurança preventivo ou então por meio da ação declaratória a sua proteção, visando então fazer com que o fisco não exigisse dele o pagamento dessa obrigação. Então, lembrem-se, nessas duas ações que a gente viu até aqui agora, a gente está justamente antes desse momento aqui. A gente está nessa situação. Há uma lei que foi estabelecida, houve a prática do fato gerador, nasceu a obrigação, mas o contribuinte ele ainda não foi cobrado. Aqui a gente tinha a mera, então, ameaça. Então, com a ameaça, a gente tinha duas peças que a gente podia usar, que era o MS preventivo, bem como a ação declaratória. Muito bem. Dito isso, então, a gente vai entender que a partir de agora, a gente começa a utilizar uma outra espécie de ação, uma vez que, neste caso, o contribuinte já foi lesionado. Então, aqui, na ação anulatória, pessoal, a gente não está falando mais em mera ameaça de lesão. Não, aqui o contribuinte ele já foi lesionado. E essa lesão que pode se dar ao contribuinte, pode se dar não somente pelo lançamento, como eu informei para vocês, mas essa lesão também pode ocorrer por outras formas. Então, se o contribuinte, eventualmente, ele tiver contra ele lavrado um auto de infração em imposição de multa, se eventualmente ele tiver também a interdição do seu estabelecimento, a apreensão de mercadorias, todas essas formas aqui, pessoal, são situações que lesionam o contribuinte. E havendo qualquer uma delas, a gente não pode mais falar em ações que visam justamente proteger o contribuinte contra uma ameaça, porque aqui a gente já não tem mais ameaça. Aqui a gente já tem a lesão
de fato aplicada sobre o contribuinte. Então estabeleça essa diferença aí. Na ação declaratória e no mandado de segurança preventivo, a gente só vai ter a ameaça. Só que aqui a gente já não está falando mais nesses caras. Uma vez que a ameaça, então, ela já se tornou concreta e, de fato, aconteceu a lesão do contribuinte. Então, após a prática do fato gerador e o nascimento da obrigação, o contribuinte, então, ou ele foi notificado para pagar o tributo, ou ele teve contra ele feito um auto de infração em imposição de multa, houve a interdição do seu estabelecimento ou a apreensão de mercadorias. Então, nesse caso, já houve a lesão nessa situação aqui. E é por isso que a gente tem que usar, então, a ação anulatória. Essa ação, então, pessoal, ela visa nada mais, nada menos fazer justamente, então, o quê? Anular ou desconstituir cada uma dessas ações ou desses atos. Então, se o contribuinte eventualmente for notificado para pagar um tributo, ele foi lesionado, então ele vai entrar com ação anulatória justamente para anular esse lançamento. Da mesma forma, se ele teve contra ele feito um auto de infração em posição de multa, se houver a apreensão de mercadoria ou o fechamento do seu estabelecimento, ele vai, por meio da ação anulatória, justamente tentar, então, anular essa situação. Então, perceba, pessoal, o que o contribuinte está querendo aqui não é anular, de fato, esse tributo. Ele não vai até o juiz e entra com uma ação anulatória visando, então, anular o tributo. Não, ele visa anular um desses atos aqui. Então, ele vai tentar anular o lançamento que foi efetuado contra ele, ele vai tentar anular esse auto de infração, ele vai tentar anular, muitas vezes, esse procedimento de interdição do seu estabelecimento, ou então ele vai tentar anular o procedimento de apreensão das suas mercadorias. Ele não vai tentar, de fato, anular o tributo que recaiu sobre ele, não. Ele vai tentar anular justamente essa situação aqui, que foi a que acabou causando a sua lesão. Então, é nesse momento processual que a gente se encontra. Depois da prática do fato gerador, depois de nascida a obrigação tributária, o contribuinte, então, ele é ou notificado para pagar o tributo, houve contra ele feito um auto de infração, houve interdição de estabelecimento, ou houve a apreensão da mercadoria. É numa dessas hipóteses aqui que o enunciado da questão vai trazer para vocês que aconteceu. Então, nesse caso, a gente já não tem mais a ameaça, e sim a lesão de fato praticada. E é justamente isso que estabelece a diferença entre a declaratória e a anulatória. Na declaratória a gente só tem a ameaça e aqui de fato já houve a lesão. Eu sei que às vezes fica repetitivo, mas eu preciso que você estabeleça essa diferença. Se você conseguiu acompanhar até aqui, ótimo, maravilha. Então vamos agora para a gente analisar cada um dos aspectos dessa peça. Então, ela nada mais, nada menos visa fazer justamente isso, que é derrubar uma cobrança ilegal ou então inconstitucional, por meio então da anulação de um destes atos. Então a gente vai atacar não é a cobrança muitas vezes do tributo, mas sim um desses fundamentos aqui que se baseou muitas vezes em uma norma inconstitucional ou a infraconstitucional. Muito bem. O ponto de detalhe que eu vou falar aqui com vocês em relação à Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 1980, é que no parágrafo único da Lei 6.830 cita que se o contribuinte, eventualmente, ele entrar com essa ação anulatória, ele não pode mais discutir essa cobrança aqui pela via administrativa. O que isso significa? Quando o contribuinte, então, ele tem contra ele praticado uma dessas situações, ou ele recebeu lá a notificação para pagar o tributo, ou houve o auto de infração, a interdição do estabelecimento, ou a apreensão de mercadorias, quando isso ocorre, ele pode fazer duas coisas. Ou ele pode impugnar esse ato administrativamente, ou ele pode impugnar esse ato judicialmente. Se ele opta por impugnar essa situação diretamente na via judicial, ele faz automaticamente uma renúncia à via administrativa e ele não poderá mais discutir isso aqui na via administrativa. E isso ocorre, pessoal, para que eventualmente o contribuinte ele não entre ao mesmo tempo na via judicial e na via administrativa, e porventura haja decisões conflitantes em cada uma das esferas. Então, com isso, visando garantir o princípio aí da segurança jurídica, é que se ele entrar no judicial para discutir qualquer uma dessas situações que lesionou o seu direito, ele vai automaticamente renunciar à esfera administrativa, e mesmo que a sua ação judicial seja julgado improcedente no final,
ele não poderá discutir mais isso aqui na via administrativa, uma vez que ele renunciou do seu direito. Muito bem, então, em relação às características dessa nossa ação anulatória. Ela tem um prazo para poder, então, ser proposta nos termos do artigo 1º da Lei 20.910 de 1932, que é a lei, então, que estabelece o prazo prescricional. Então, essa ação anulatória ela poderá ser proposta dentro do prazo de 5 anos, contados, então, a partir da ocorrência da lesão. Então, a partir da ocorrência da lesão, a gente tem um prazo de 5 anos para eventualmente entrar com uma ação anulatória, justamente para desconstituir qualquer uma dessas situações aqui que se basearam muitas vezes em uma norma inconstitucional ou ilegal. Muito bem. Então, dito isso, a gente sabe que o prazo é de 5 anos, conforme essa lei. Ah, Renan, mas meu vadimeco não tem essa lei aqui. Então, faça a marcação também no teu vadimeco do artigo 174 do CTN, que estabelece qual que é o prazo, então, que o contribuinte tem muitas vezes para solicitar a ação de cobrança no direito tributário. Então, o mesmo prazo que ele tem, você pode também utilizar o mesmo fundamento. Renan, por que eu não posso utilizar um mandado de segurança? Uma vez que você falou para mim na aula de mandado de segurança que a gente tinha duas espécies de MS, o preventivo e o repressivo. O preventivo a gente podia usar da mesma forma quando cabe a ação declaratória. E o repressivo quando houver as mesmas situações da ação anulatória. Como é que no momento da minha prova eu vou definir então se eu faço um MS repressivo ou então uma ação anulatória? Pessoal, vai depender, é claro, do enunciado da sua questão e quais informações ele vai trazer para você. Mas se o enunciado da sua questão trouxer para você que eventualmente o contribuinte ele quer fazer a anulação aqui dessa situação, mas ele está dentro do prazo de 120 dias. Então lembrem-se, no MS repressivo, diferente do preventivo, a gente tem o prazo decadencial de 120 dias, nos termos do artigo 23 da Lei 12.016 de 2009. Então, se a questão informar que o contribuinte eventualmente está dentro do prazo de 120 dias, ou então que o contribuinte também não precisa fazer dilação probatória, que as provas então são pré-constituídas, bem como se o contribuinte ele quer que a parte perdedora seja condenada a pagar os honorários sucumbenciais, ou então se a questão informar também que é necessário um processo então mais célere. Se houver então um desses elementos ou todos eles cumulativamente, significa que o examinador ele não quer que você faça uma ação anulatória, e sim o mandado de segurança repressivo. Por outro lado, se não houver o preenchimento de nenhum desses requisitos aqui, ou seja, se a prova trouxer que já houve o transcurso de 120 dias, se eventualmente a prova informar que precisa de dilação, ou então que a parte ela quer os honorários sucumbenciais, bem como se informar que o processo é mais prolixo ou que correrá pelo rito ordinário, nesses casos a gente não vai ter utilização do mandado de segurança repressivo e sim da ação anulatória. Estabelecemos então essa diferença também entre o MS preventivo e a ação declaratória, e agora em relação ao MS repressivo e a ação anulatória, variando de um para outro, conforme então o enunciado da sua questão, tá certo? Cuidado com esses detalhes também. Dito isso, a gente vai analisar outro ponto agora da nossa questão, que é essa ação anulatória, ela não tem nada a ver com a ação anulatória especificada no artigo 169 do Código Tributário Nacional. O que informa o artigo 169 do CTN? Pessoal, caso um contribuinte ele pague um tributo indevidamente ou a maior, ele poderá, dentro do prazo de 5 anos, solicitar a restituição desses valores. E ele poderá solicitar essa restituição desse tributo eventualmente pago indevidamente ou a maior, no prazo de 5 anos, tanto pela via administrativa quanto pela via judicial. Então, no caso aqui em questão, vamos trazer aqui, digamos que um determinado contribuinte, ele praticou o fato gerador de uma hipótese de incidência, nasceu a obrigação, ele foi então notificado para pagar esse tributo, mas ele pagou a mais do que ele devia, e ele acabou não verificando isso no momento do pagamento. Ocorre que depois de um lapso temporal aí, do transcurso de um tempo, ele verifica
que esse tributo aqui ele pagou a mais. Então ele poderá solicitar a restituição daquilo que ele pagou a mais. E isso também, pessoal, é uma ação que a gente vai ver mais para frente, que é a ação de repetição de indébito. Então o contribuinte ele pagou um tributo indevido, ele não deveria ter pago, ou ele paga mais do que ele devia, ele poderá pedir a devolução por meio dessa outra ação que a gente vai ver ainda, que é a repetição de indébito no prazo de 5 anos, conforme estabelece o artigo 168 do CTN. Maravilha. E ele poderá pedir essa restituição por meio de duas searas, que é a esfera administrativa e a esfera judicial. Se ele optar por entrar com essa solicitação de restituição na via judicial, aí ele vai usar essa ação que eu citei para vocês, que é a ação de repetição de indébito, desde que ele esteja no prazo de 5 anos. Maravilha. Contudo, se o contribuinte ele solicitar essa restituição desses valores pagos indevidamente ou a maior, se ele solicitar pela via administrativa, a via administrativa também pode ser solicitada dentro do prazo de 5 anos. Mas, eu vou chamar a tua atenção aqui agora. Se ele opta pela via administrativa e a via administrativa define nesse processo então que foi iniciado que, na verdade, ele não tem direito a restituir, nesse caso, o contribuinte ele pode então discutir essa decisão administrativa na esfera judicial. Maravilha. Mas nesse caso, presta atenção nisso aqui. Mas nesse caso, o contribuinte ele não vai solicitar na esfera judicial novamente a repetição de indébito, mas sim ele vai solicitar por meio da ação anulatória, visando então desconstituir essa decisão administrativa que denegou o seu pedido de restituição. Calma, vamos lá, vamos explicar de novo. O contribuinte pagou a mais ou indevidamente, ele pode solicitar a devolução pela via judicial ou administrativa. Se ele solicita pela via judicial, ele pode então pleitear essa devolução por meio da repetição de indébito. Se ele pleiteia por meio da via administrativa, ele pode fazer um simples pedido de restituição. Ocorre que se ele fizer o pedido de restituição na via administrativa e esse pedido for negado, ele não vai daí recorrer dessa decisão administrativa na esfera judicial, solicitando na esfera judicial a ação de repetição de indébito. Ele não vai fazer isso, uma vez que na repetição a gente tem que optar diretamente pela via judicial. Se ele optar para ir para a administrativa e a decisão administrativa denegar, nesse caso ele vai recorrer dessa decisão administrativa na via judicial por meio de uma ação anulatória. Tá? Mas é isso que eu estou trazendo para vocês. Essa ação anulatória aqui, que visa então desconstituir a decisão administrativa que denegou o seu pedido de restituição, ela não tem nada a ver com a ação anulatória que nós estamos trabalhando aqui. Então a ação anulatória lá, ela visa anular aquela decisão que negou o direito do contribuinte restituir. Tanto isso é verdade que essa ação aqui, nos termos do artigo 169, essa ação anulatória ela pode ser proposta no prazo de 2 anos, contados então dessa decisão administrativa que denegou o pedido do contribuinte de restituir. Então, estabeleça que há uma diferença entre essas duas. Uma coisa é a ação anulatória do artigo 38 da LEF, outra coisa é a decisão, é a ação anulatória do artigo 169 do CTN, uma vez que essa aqui ela só visa anular a decisão administrativa que denegou o pedido de restituição. Maravilha, estabeleça então essa diferença aí. Dito isso para vocês, vamos agora então para mais um elemento da nossa ação anulatória. Aqui também a gente vai poder pedir a tutela provisória, seja ela de urgência ou de evidência, lembrando apenas que na de urgência a gente precisa comprovar o fumus boni iuris, o direito do autor, bem como o periculum in mora, que é o risco aí de lesão. Então a gente vai verificar na próxima aula aqui embaixo, quando a gente for falar da nossa estrutura, quais são então os requisitos para a gente pedir a tutela provisória. Mas a regra, pessoal, é que a gente sempre numa ação declaratória e anulatória, a gente vai pedir já a nossa tutela provisória, visando justamente antecipar alguns efeitos que só seriam obtidos ao final da ação, bem como suspender a exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso 5º do CTN. Outra coisa que a gente também tem sempre pedido, solicitado para vocês colocarem, é o pedido subsidiário, que é, se eventualmente o juiz não concede essa tutela,
seja ela de urgência ou de evidência, a gente não vai ter suspensa a exigibilidade. Então a gente solicita para o juiz que se ele entender por não conceder a tutela, que ele dê um prazo então para o contribuinte fazer o depósito desse valor, visando justamente então suspender a exigibilidade do crédito tributário, só que aí não com fundamento no artigo 151, inciso 5º, mas sim com fundamento no artigo 151, inciso 2º do CTN, desde que, é claro, esse depósito seja integral e em dinheiro, conforme estabelece a súmula 112 do STJ. Dito isso, pessoal, agora a gente vai caminhar aqui para a última parte, as duas últimas partes aqui em relação à sua ação anulatória, que é esse pedido aqui, a gente também poderá acumular essa ação com a repetição de indébito. Então, como eu ressaltei para vocês aqui atrás, o contribuinte que pagou indevidamente ou a maior por um tributo, ele pode solicitar a restituição na via judicial ou na via administrativa. Muito bem. Mas a gente pode acumular, então, com a ação anulatória, esse pedido de restituição. Então, vamos para um exemplo lá. Digamos que uma determinada cidade, está aqui o prédio aqui da prefeitura dessa cidade, ela estabeleceu um aumento no ISS para o ano de 2018. E esse aumento foi feito por decreto. E aqui a gente sabe que quando a gente tem um aumento nesse imposto, ele não pode ser feito por decreto, ele tem que ser feito via a lei ordinária. Muito bem, mas sem observar qualquer requisito aí do princípio da legalidade, o prefeito dessa cidade então faz por mero decreto o aumento do ISS em montantes superiores ao anteriormente estabelecido. E isso a gente sabe que não pode ser realizado, somente poderia ser feito mediante lei. Muito bem. Só que aí o que acontece? Tem um consultório odontológico lá nesse município, já no começo do ano de 2019, lembrando que esse ISS majorado, então, por decreto, e nos patamares de 4%, ele foi aumentado no ano de 2018. Muito bem. E aí, no começo do ano de 2019, uma determinada dentista ela abre então um consultório odontológico e ela faz o recolhimento desse ISS nesse patamar superior, mesmo que muitas pessoas tenham falado para ela que essa cobrança é ilegal porque não observa a legalidade, ela mesmo assim resolve fazer o pagamento. Então ela paga esse ISS majorado no mês de janeiro, no mês de fevereiro e no mês de março. Até que no mês de abril ela efetua o lançamento para pagar o tributo, mas ela não paga. Ela é convencida então por outros dentistas que são amigos seus de que esse tributo aqui ele é ilegal porque ele não observou a legalidade, então basta com que ela entre com uma ação justamente para evitar essa cobrança. E ela faz isso, procura um advogado e o advogado dela solicita então, por meio da ação anulatória, que ela não tenha que pagar esse tributo aqui então. Ela já foi lesionada, já houve a cobrança, mas ela ainda não efetuou o pagamento. Então, em relação a isso, o que essa dentista vai fazer? E vai solicitar para o advogado dela que ele faça. Ele vai então entrar com uma ação anulatória aqui, porque ela já foi cobrada, mas ela ainda não foi paga, então já houve a lesão. Ele vai solicitar uma ação anulatória em relação a esse mês aqui, pedindo para suspender a exigibilidade dessa cobrança, mas ele vai acumular um pedido de repetição em relação a esses 3 primeiros meses aqui que ela pagou indevidamente. Então, na mesma ação, ele solicita tanto a anulação dessa cobrança aqui que foi feita indevidamente, quanto a restituição dos valores anteriormente solicitados. Então, essa aqui é uma possibilidade que a gente tem também de cumular a ação de repetição de indébito com a ação anulatória. E esse também é mais um ponto que a gente tem de diferença em relação ao mandado de segurança repressivo, que se a questão trouxer para você, ela não trouxer nada dessas informações aqui, se está dentro do prazo, se precisa de dilação, se precisa da condenação em honorários, mesmo que ela não traga tudo isso aqui, se ela eventualmente informar para você que ela quer justamente fazer a defesa do contribuinte em relação a um ato lesivo, mas ela quer também solicitar a restituição dos valores pagos indevidamente, a gente sabe que a gente não vai poder utilizar o MS. Por quê? Porque o MS não permite acumulação com a repetição de indébito. Então, neste caso, mesmo que o enunciado não traga essas informações aqui, a gente deverá utilizar a ação anulatória, porque é ela, então, que tem o condão de permitir essa cumulação. Muito bem.
Eu vou falar mais com vocês em relação a isso quando a gente falar da ação de repetição de indébito, mas só para que você saiba então que tanto a ação declaratória quanto a ação anulatória são ações que podem então cumular com o pedido de repetição de indébito, desde que observado, é claro, os requisitos do artigo 327 do Código de Processo Civil. Para a gente encerrar a nossa aula aqui, agora sim eu também vou chamar a atenção de vocês para outro ponto bem importante, que é o de que. Eu falei para vocês que a ação anulatória a gente utiliza então quando já houve a lesão ao contribuinte. O contribuinte foi notificado para pagar, houve o auto de infração, houve então a retenção da mercadoria ou então houve a interdição do estabelecimento. Maravilha, Renan, isso aí eu entendi e a gente vai utilizar justamente a anulatória para desconstituir e anular algum desses atos quando não couber então o mandado de segurança. Renan, maravilha, eu entendi. Só que tem um porém, pessoal. A gente também pode utilizar a ação anulatória em uma outra situação, que é no caso da execução fiscal. Ah, Renan, agora você me confundiu. Agora que eu estava entendendo a matéria, você vai falar que cabe em outro momento? Pessoal, é assim, ó. Digamos que um determinado contribuinte, então, ele praticou o fato gerador, nasceu obrigação, ele foi notificado para efetuar o pagamento, mas ele não paga. Ele não entra com ação nenhuma, ele simplesmente não paga esse tributo que foi cobrado. O fisco, então, vai inscrever essa dívida em dívida ativa, vai extrair a CDA e vai, então, propor a execução fiscal para cobrar esse contribuinte. Na execução fiscal, a gente tem a peça principal de defesa na execução fiscal, são os embargos à execução fiscal, que a gente também vai trabalhar nas próximas aulas. Então, o contribuinte não pagou o tributo. O fisco vai, então, ajuizar uma ação para cobrar isso aqui, e a primeira defesa que o contribuinte tem são os embargos à execução. Só que, como a gente vai ver mais adiante, os embargos à execução eles possuem dois requisitos, que é o quê? Prazo, então ele só pode ser proposto dentro do prazo de 30 dias após então a citação do contribuinte na execução fiscal, e ele necessita também de garantia ao juízo. Então, para o contribuinte usar essa peça aqui, ele tem que depositar o valor em juízo justamente para poder discutir esse crédito. Então, se eventualmente o contribuinte ele não tiver dentro do prazo ou ele não tiver meios para garantir o juízo, ele não pode usar os embargos à execução. Aí a gente tem uma segunda peça de defesa do contribuinte, que é a exceção de pré-executividade, que a gente também vai trabalhar mais adiante, que é o segundo meio, então, de defesa do contribuinte na execução fiscal, caso ele não possa utilizar, então, os embargos à execução. Só que o problema é que a EPE, ela não permite a dilação probatória. Então, se o contribuinte, além de não ter garantia ao juízo e muitas vezes não estar dentro do prazo e não poder utilizar os embargos, bem como se ele precisar fazer dilação e não puder usar o EPE, a única saída que vai sobrar para ele é usar então a ação anulatória, nos termos do artigo 38 da LEF. Então a ação anulatória também poderá ser usada nestes casos para fazer a defesa do contribuinte na execução fiscal, se ele não puder utilizar os embargos ou então a exceção de pré-executividade. E com isso a gente encerra então essa nossa peça e agora a gente vai aqui embaixo ver qual que é então a sua estrutura.